A nossa saudação, com amor de Jesus, ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês, ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje entraremos na parte 27 do discipulado módulo A diferença entre o que serve ao Senhor e ao que não serve. Tem muita diferença, tá bom? Nós pegamos como texto base, na abertura desse discipulado, o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que você lembra bem, diz assim: Então olhareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Depois passamos rapidamente por Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, onde Jesus diz: Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E depois entramos no livro de Romanos. Primeiro foi o capítulo 3, o versículo específico 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Depois entramos no próprio livro de Romanos, capítulo 6, de 1 a 14, e já caminhamos bem por ali, né? E fechamos a parte 26, aí em Romanos 6, afirmando aos amados que participam conosco sobre duas verdades que precisam estar dentro do nosso coração, habitar dentro do nosso coração de uma forma profunda. Duas verdades: morto para o pecado, vivo para Deus. E caminhamos com um olhar de quem é uma pessoa diferente, tem uma vida nova, uma vida sem pecado, com o mínimo de pecado possível. Tudo o que somos é para Cristo. E no versículo 13, diz que tudo o que nós temos são instrumentos de justiça. Aqui Paulo faz um grande desafio para nós. Somos desafiados. Versículo 13 diz assim, tão pouco quer dizer não, tão pouco apresentar nossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja que o versículo 13, Paulo diz na sua primeira parte: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Não oferecer o nosso corpo ao pecado quer dizer os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos não estão a serviço do pecado, mas a serviço de Deus. No versículo 13, para ficar mais didático, nós lembramos, inclusive, na parte anterior, de um louvor infantil, né, que aprendemos na escola dominical, né, quando éramos criancinhas. Dizia assim, cuidado, olhinho que vê, né? E a cada palavra que era dito no corinho, dizia, pois o Salvador do céu está olhando para você. Falava também, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde pisa. E o refrão era sempre, sempre, porque o Salvador do céu está olhando para você. Amados, a vida cristã, ela é mais que um credo, é mais que um sentimento. A vida cristã é ação, é comportamento. A vida cristã é amar, é lembrar que nós somos seguidores de Cristo. Quando as pessoas do seu trabalho olham para você, elas precisam ver Cristo em você. Portanto, cristianismo não pode ser somente uma experiência num lugar
secreto, de algo gostosinho aqui no meu coração. Não. Mas cristianismo é uma experiência pública de fé. É uma experiência pública que nós somos transformados. Portanto, lembram que eu já citei numa das partes anteriores que a santidade tem 2 caminhos. Eu deixo uma prática e começo a praticar outra coisa. Eu deixo o que é ruim e começo a praticar o bem. Paulo, aqui, mais uma vez, ele deixa essa ideia. Quando ele diz assim, não ofereçais o vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas, olha só, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos amados, Paulo quer que toda a nossa vida, tudo que nós somos, a nossa mão, a nossa boca, os nossos pés, tudo isso deve ser consagrado para o Senhor. E a pergunta é, como eu posso então entregar os membros do meu corpo ao pecado, se eu morri para o pecado? Como eu posso entregar os membros à injustiça, se agora Cristo vive em mim? E é por isso que ele diz, tomem cuidado com isso, porque nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Não ofereça o seu corpo ao pecado. Pelo contrário, você é livre agora para estar com Deus. E ele então, terminando aqui o texto de Romanos, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não deve exercer domínio sobre vós. Irmãos, talvez para exemplificarmos isso, vou falar de um exemplo bem forte mesmo. Seja o vício das drogas. Quem conhece, quem já viu, quem já conviveu, sabe o que é um dos mais terríveis. Porque a pessoa não consegue deixar aquilo. Mas aquilo que ela não deixa é aquilo que a leva cada vez mais para o buraco. É aquilo que conduz para o caminho da morte. E ela, portanto, se torna escravo daquilo que outrora te dava prazer. E essa é a mesma analogia do pecado. O pecado, ele promete para nós prazeres rápidos. O pecado promete para nós uma certa satisfação. O pecado, ele promete para nós, sabe, uma certa saciedade. Alguma coisa vai saciar alguma coisa em nós. Mas aquilo é momentâneo. Logo passa. E aquilo nos leva cada vez mais longe de Deus. Muitas vezes nós trocamos pequenos prazeres com a glória do Senhor. Portanto, Paulo está dizendo aqui, isso não é para acontecer, não deve acontecer com aqueles que são diferentes, com aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós somos novas criaturas. O reinado do pecado, amados irmãos, é um regime, um domínio de opressão. O pecado escraviza, o pecado mata. Os escravos do pecado oferecem seus membros à iniquidade. Mas nós somos chamados à liberdade. E quando a graça do Senhor reina no nosso coração, nós estamos livres do pecado. Olha, talvez após esse discipulado você pense, e agora? Tem tantas coisas na vida que eu precisaria deixar. Tantas coisas que eu não tenho mais forças para deixar. O que fazer agora? Olha, eu vou deixar no próximo, na parte 28, para você, orientações sobre isso, para você se libertar de tudo isso. E eu espero que você tenha ficado
com um gosto de quero mais, tá bom? Então eu te espero na parte 28 desse discipulado, a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Até lá, com carinho.